Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para fazer um vídeo e uma discussão a respeito de como estudar. Essa é uma atividade específica que a gente vai fazer para alguns coordenadores de estudo do Centro Espírita Sir Arthur Conan Doyle, mas decidimos de gravar para fazer um compartilhamento porque essas nossas discussões, os debates, a gente acredita que possam servir para outras pessoas. Nós temos o material também do atendimento fraterno, que acabou tendo uma boa repercussão esse modelo, e pensamos em fazer da mesma forma a respeito do estudo, de como estudar, porque nós vemos que existem muitas questões importantes que ainda não fazem parte dos nossos hábitos, que ainda não fazem parte da forma como a gente estuda e que pode acrescentar a todos. Então nós vamos fazer as nossas discussões como independente da gravação, e acreditando que essas discussões elas sirvam para a gravação. Mas antes de iniciarmos as nossas discussões, eu vou pedir para os nossos amigos para se apresentarem, porque nós vamos estar aqui interagindo e talvez seja legal vocês também conhecerem eles. Meu nome é Patrícia, eu trabalho no Sir Arthur Conan Doyle Spirit Society, sou secretária, facilito estudos, faço atividades gerais, De tudo. de tudo basicamente. Lina. Meu nome é Lina, também sou uma trabalhadora de Sir Conan Doyle e sou uma facilitadora. Oi, eu sou o Marco, eu sou coordenador do grupo Sir Arthur Conan Doyle já há alguns anos, e temos também atividades várias e de que temos também que atribuições a agir. Eu sou a Paula, tesoureira do grupo, e de vez em quando auxilio a facilitar alguns estudos e aplicação do passe. Ótimo, então esse é nosso grupo. Nessa semana o Felipe não está presente. Bom, a gente vai ver se vai render até outro encontro, senão terminamos nesse. Mas nessa semana o Felipe não está presente, que ele também estaria conosco. Se a gente tiver um próximo encontro na semana que vem, ele estará conosco também, Felipe Mendonça, né? Pois bem, então a nossa proposta é discutir a respeito de estudo. Porque o que a gente vê por aí é que a maioria de nós só lê, mas não estuda. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, a diferença entre ler e estudar. Mas eu anotei aqui algumas perguntas para ir fazendo para vocês, para a gente ir discutindo e ampliando essa reflexão. E a primeira pergunta para a gente começar a pensar seria: o que a gente estuda? Se talvez a gente pudesse dividir o que a gente lê e o que a gente estuda, porque a gente não vai estudar tudo o tempo todo. Então nós vamos discutir técnica, nós vamos discutir método, mas a primeira pergunta ela começa justamente selecionando o que deveria ser objeto do meu estudo e o que pode ser apenas objeto da minha leitura. O que vocês pensam sobre o que eu leio e o que eu estudo? O que me vem na cabeça é a leitura é mais prazer, lazer, né? E o estudo vem de uma necessidade de conhecer algo, para um uso talvez mais prático, profissionalmente ou pessoal. Então, quando você precisa absorver algo, quando precisa daquele negócio, ele é importante, seja para o teu fazer na profissão, para alguma outra coisa, aí é um estudo. E tem coisas que você vai se relacionar mais com o prazer, uma coisa talvez menos comprometida, e aí é uma leitura. Então, aí pelo que você está falando, a gente pode talvez pegar o mesmo livro, que pode ser uma leitura ou pode ser um estudo, porque depende da tua necessidade, né? Porque estou pensando aqui quando você disse do trabalho, né? Então, eu posso ler sobre psicologia porque é um prazer, e eu posso ler sobre psicologia porque eu preciso aprender algo ali, né? Então, o mesmo livro, talvez, ele possa servir de duas formas diferentes, né? Gostei do exemplo do trabalho, já me abriu a cabeça aqui para outras coisas. Não tinha pensado, não. E você falou também da palavra técnica, método, tudo isso são coisas mais que envolvem o estudo, né? Para aprender, eu preciso memorizar.
né? Uma Uhum. leitura eu não preciso memorizar. Uhum. Eu vou só lembrar do que eu gostar. Ah, isso aí é ótimo. Então, a gente está falando de estudar algo que eu preciso aprender, né? E quando eu não preciso aprender, então não é um estudar, daí é uma leitura, uma fruição, alguma coisa mais à vontade. Vocês têm algo mais que vocês estão pensando do que do ler ou do estudar? Bom, para mim eu acho interessante esse aspecto do estudar e do ler, certo? Eu acho que sempre eles estão juntos para mim. E funciona dessa forma. Eu acho que tudo que é informação, ela automaticamente ela vai entrando e vai sendo vai fazendo uma reflexão a respeito daquilo. E ele automaticamente adiciona como um conhecimento. Então, eu acredito que todos os dois sentidos são importantes. Tanto uma leitura geral, que de repente tem um ponto que me agrada, que eu me interesso por ele, que de repente ele vai me beneficiar também para o meu conhecimento, ou como ao fato de que eu realmente pego um trecho específico e aí eu preciso realmente Highlight. né, fazer um highlight ou simplesmente passar o lápis em cima e fazer algumas palavras que eu não entendi ou que eu preciso entrar mais aprofundado a respeito daquele entendimento do texto e também de cada parágrafo, de cada item que eu vou ampliando o conhecimento daquilo e Tá. vendo a ligação entre eles. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você fala. Talvez a gente pudesse pensar que tem a leitura, e essa leitura às vezes te abre para um estudo, para entender algo melhor, que poderia até ser uma leitura mais descomprometida, como a Paula estava falando, mas de repente tem algo que te chama atenção, que você vai se deter naquilo, e aí te exige Sim. uma outra postura, né? De anotar, de grifar, de buscar maiores informações. Aí você vai desenvolver um estudo em cima de uma coisa que poderia inicialmente ser só uma leitura uma geral. leitura. Não dá para simplesmente separar, talvez, muitas vezes as duas coisas. É que você já tem um olhar mais contemplativo também, né? Olhar da arte, essas coisas. Então, tudo já serve para muita coisa, né? Sim. Então, isso A faz palavra que diferença. me veio do que o Marco falou foi o despertar. Às vezes você não tem nenhuma intenção de estudo, você está lendo um texto qualquer e uma palavra, um conteúdo te desperta para, nossa, isso é muito interessante, eu gostaria de saber mais. Aí eu vou você aprender, entra no né? estudo. Aquilo desperta um interesse, né? Então é como se dentro daquilo que você está falando, aquilo eu quero aprender, né? E aí eu começo a fazer uma busca mais aprofundada ou busco outros elementos para daí apreender esse conteúdo, né? E posso estar fazendo uma leitura que não me desperte nada disso, e aí a gente simplesmente passa, mas não necessariamente isso é um problema, né? Porque pode ser bom também ter esses momentos mais de descontração, ou sei lá, né? Dependendo do texto que você está lendo, ou dependendo do... Por exemplo, quando você pega uma bula de um remédio, você não vai fazer um estudo da bula de remédio, e qualquer elemento que você não entenda, você vai fazer uma pesquisa, né? E vai querer entender aquilo ali. Você está buscando alguma informação para saber o tipo de reação, se pode tomar, se não pode. Você está fazendo uma leitura, mas não está fazendo um estudo daquilo ali, né? Você está buscando algumas informações, mas não necessariamente vai fazer um estudo. Agora, pode ser que tenha algumas coisas ali que te chamem muita atenção e que vai exigir uma reflexão maior. Né? Vai exigir buscar outras informações, ou buscar definições, que talvez seja o que você está falando também. Eu vou buscar definição, vou querer entender o que é aquilo, e aí isso abre um mundo a ser apreendido, né? E ali, não, Patrícia, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse ler ou estudar? Eu no meu caso, eu gosto de ler, por exemplo, quando vou facilitar. Mas depois eu gosto de ver várias palestras de vários palestrantes diferentes. E às vezes também Sobre vejo... o mesmo tema. Sobre o tema. Que eu talvez seja uma pessoa mais de
ouvir e visualização. Uhum. E então eu volto outra vez a estudar, né? E aí já tenho um entendimento melhor. Tanto que eu já estou nesse grupo há 4 anos, eu não conhecia espiritismo, e eu brinco com eles que é verdade, nos primeiros 3 anos é como se eu nunca tinha entendido nada. Porque eu só lia, eu ia e até não falava nada, que eu tinha medo de enganar, né? Então ficava lá, eu entrava calada assim, eu mudo, hoje falo não papagaio. E então, passado um tempo que não sei como é que eu, com o tempo no grupo. O que aconteceu? Não, é assim, tudo desse grupo, eu meteram-me no grupo. Eu nunca meti em nada, então eu fui parecer que eu era trabalhadora, não sei o quê, fui ser metido no grupo, mas tudo bem. E aí então que eu comecei a facilitar. E só agora que eu comecei a facilitar, e que talvez eu prestei mais atenção, juntamente com as palestras, é que eu estou a entender as coisas que 3 anos atrás é como se... Mas olha que fantástico eu isso nunca que tinha você entendido traz. nada. Quer dizer, é como se não existisse esses 3 anos da Casa Espírita para mim. Porque você não processou estas informações, Exato. né? O que eu estou pensando aqui? No dia que você agora tem que falar sobre o tema, no dia que você vai facilitar um estudo, que você daí precisa ver se você entendeu ou não, para você se colocar nesse lugar de facilitador, aí você foi atrás, buscar informação e aí começou a fazer mais sentido para você. Comecei a aprender. Olha que isso, coisa interessante. Eu nunca tinha entendido nada. Eu brinco, eu digo a eles que nos 3 últimos anos eu só ia, eu vejo agora que eu afinal não tinha entendido Mas nada. talvez, olha que interessante isso, hein? Talvez, se isso acontecesse com 2 anos você começasse a pensar. Porque não é a questão de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas é o lugar que eu ocupo, né? E fico pensando o quanto, às vezes, a palestra na casa espírita, ela pode nos manter nesse lugar. Não preciso pensar. Não preciso discutir, não preciso debater, não preciso organizar nada. Venho ali, sento, assisto a palestra, vou embora. Venho ali, sento, assisto a palestra, vou embora. E o dia que eu tenho que falar sobre esse negócio, daí eu vou buscar entender, aí eu vou buscar outros autores, eu vou desenvolver meu método. Você desenvolveu o teu método. E aí você correu atrás e aí você começou a aprender. Eu comecei a É aprender. verdade, é interessante que coincide com a época que você começou a facilitar, então, né? É isso. Então, olha que coisa, né? Será que as pessoas ocuparem lugares de estudo, de palestra, elas precisam se tornar uma determinada coisa para ocupar esse lugar? Ou serem estimuladas a ocupar esse lugar ajuda a formar a questão doutrinária, né? Até porque fica uma fantasia de que se você ficar lá 4, 5, 10 anos no centro espírita, você vai ter uma formação doutrinária. E às vezes não. Porque tem muita gente que vai estar 10 anos no centro espírita. Talvez se você não tivesse sido convidado à facilitação, Exatamente. você ia ficar 10 anos no centro espírita com a sensação que ficou 10 anos sem aprender muitas coisas. É isso que eu digo. Eu já tinha conversado com eles sobre isso. Eu Mas não me não falou, tinha né, feito a menina? Daí ligação. agora- Eu sabia disso, mas eu não tinha feito a ligação Sim. com a facilitação. E aí a gente vai pensando o quanto talvez oferecer esses lugares para as pessoas. Claro que não é um sozinho, é dar um suporte, né? Então, eu acho que a Lina, quando ficou esses 3 anos ali, ela foi pegando que tipos de palestrantes, que tipos de livros, que tipos de texto, né? Porque vai ficar naqueles autores que a gente está falando. Mas talvez, se a gente tiver uma pessoa que logo no início começa a entender, ou tem uma orientação de quais são os autores que eu tenho que estudar, quais são as referências, e começar a desenvolver uma determinada tarefa, muito provavelmente ela aprenda muito mais doutrina espírita do que no lugar passivo que a gente sempre deixa as pessoas. Eu estava num lugar passivo. E a maioria das pessoas numa casa espírita, de médio ou grande porte, está num lugar passivo. Vai para o ED, vai para os estudos, vai para a palestra, mas fica num lugar passivo, né? Então, bem interessante, porque o que você está dizendo, se eu conseguisse resumir isso, o que mais me chama a atenção é assim, ocupar um lugar de compartilhamento, de facilitação, fez com que você se colocasse como interessada, aprender e desenvolver o teu método, e aí a doutrina espírita começou Comecei a entrar, né? entrar. Começou a entender, começou a fazer sentido. Comecei a sentir né? para mim.
estudo, E exatamente. talvez aí seja um erro, não sei se um erro, mas uma ignorância nossa, talvez não explicar às pessoas que para ser um facilitador ou até um palestrante, você não necessita ter o conhecimento, necessita a vontade de querer se aprofundar. Então é um Sim. próximo passo que você Sim. dá na doutrina ou em qualquer matéria da vida para você começar a estudar e se aprofundar mais no Exato. conhecimento. Perfeito, até porque se hoje disserem para mim assim, Marlon, você vai fazer uma palestra sobre perispírito, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu estudo sobre perispírito, mas eu nunca vou me colocar à frente de um público para falar de perispírito sem agora ir buscar esse conhecimento. Eu tenho, como você está falando, não é disponibilidade, o que você falou? Interesse em se aprofundar. Então, se me falarem que eu preciso agora coordenar um estudo ou fazer uma palestra sobre perispírito, eu tenho interesse. Eu sei aonde estão as fontes. Então, agora eu vou ler, vou buscar, vou me aprofundar e com isso eu vou fazer palestra. Eu estou há mais de 20 anos no espiritismo, eu fiz palestra de milhares de temas, já falei em trocentos lugares, mas não tenho conhecimento para falar sobre perispírito. Eu tenho interesse, né? Então, super legal isso. Porque talvez o elemento mais importante que a gente tenha para avaliar para um facilitador, para alguém, é se ele tem o interesse de estudo, se ele tem as noções de como estudar. Talvez para cada tarefa, se for facilitador, se tem as noções de educação, se for palestrante, se tem as noções de oratória, né? Mas muito mais do que o tempo na casa espírita, ou se fez ESD, se fez isso ou se fez aquilo, é ter clareza de quais são as referências e a disponibilidade ou o interesse de estudar o tema que ele vai falar, né? Fantástico isso, porque vejam que se a gente for olhar a questão de tempo na casa espírita ou estudos que ele tenha feito, isso é um olhar muito materialista. Eu posso estar na casa espírita 6 meses, mas já estudei antes de reencarnar, fiz curso, ou já estudei antes mesmo de estar no centro espírita, tenho uma cultura, tenho leitura, tenho conhecimento, e eu posso estar 6 meses na casa espírita e ter muito mais conhecimento do que alguém que está há 5 anos lá dentro. E posso passar 10 anos na casa espírita, e como estou ali num lugar passivo, estou há 10 anos, mas não aprendi nada. E se eu tiver há 10 anos na casa espírita e não tiver esse interesse, a minha facilitação no estudo vai ser uma porcaria. Vou lá ficar falando de mim, vou ficar falando do que eu acho, vou ficar falando do que eu penso e vai ser horroroso essa facilitação. E se eu tiver há 6 meses na casa, mas souber aonde estudar, se eu tiver um método e se eu tiver o interesse, talvez eu faça um estudo muito mais importante do que o outro que está lá há 10 anos. Coisas legais pra gente pensando, né? Bem legais. Você queria trazer alguma coisa do... O que veio para mim, 2 aspectos que certos textos talvez sejam melhores para fazer uma leitura, outros para estudar e alguns para os dois. Mas eu acho que vai variar de pessoa a pessoa, porque uma pessoa pode ver um texto, um livro que seja... Para uma pessoa pode ser fácil, eu vou fazer uma leitura daquele livro que é uma coisinha fácil para mim. E para outra pessoa, aquilo lá pode já virar um estudo. Vai depender do nível de conhecimento que a pessoa tem. Um que fica mais raso e é uma coisinha leve. Você pega, por exemplo, um livro tipo Nosso Lar, sei lá. Para algumas pessoas pode ser uma leitura agradável. E para outras pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento doutrinário ou coisa assim, pode usar até como para fazer um estudo da doutrina espírita. Né? Mas eu acho que vai depender da pessoa, se é uma pessoa, do nível de conhecimento que a pessoa está. Sim. E também pode fazer um estudo super aprofundado de Nosso Lar, né? É isso. Então, porque a obra pode suscitar para quem tiver esse olhar coisas muito profundas. Pode ser uma leitura amena, que é um tom lá de romance dos personagens, da história que está lá. Pode ser muitas coisas, né? Agora, o que eu fico pensando disso que você falou é que talvez tenham textos que não vai ter como fazer uma leitura descomprometida. Sim, é isso que eu falei. Tem alguns que vai ser só estudo. Vai ser só estudo, porque, sei lá, tem textos de filosofia, né? Eu fiquei pensando, eu gosto muito de Nietzsche.
Não tem como você deitar na cama e dizer, eu vou dar uma lidinha aqui no Nietzsche, só descomprometido, antes de dormir, porque não vai dar. É um texto denso que ou você anota, pensa, quebra-cabeça e vai, ou não chega em lugar nenhum, né? E talvez tenham alguns textos que nunca vão ser um estudo de verdade, sei lá. Estou pensando aqui num gibi, né, um livrinho infantil, não sei, alguma coisa assim, que ele nunca vai ser um estudo de verdade. Mas, por exemplo, André Luiz é um ótimo exemplo que você cita, mas um que me chama muito a atenção é Ivone Pereira. Porque você pode ler a obra de Ivone Pereira só como um romance. É a história do fulano, matou Beltrano, o outro fez isso, casou, tal, tal, tal. Mas eu comecei a ler em Ivone Pereira o perfil psicológico dos personagens, porque, veja, alguns textos é Bezerra de Menezes que escreve, né, um espírito super evoluído. Outros textos é Leon Tolstói que escreve, outro espírito super evoluído. Então você vê que eles não estão fazendo só uma descrição de um acontecimento. Eles fazem uma descrição do perfil psicológico da pessoa, dos conflitos existenciais dela. Então, se você quiser olhar com um olhar mais aprofundado e estudar os perfis, o que aconteceu com fulano para lá na frente dar isso ou daquilo, dá para fazer um estudo fantástico. Se você quiser ficar só na historinha, dá para fazer uma leitura super gostosa do tipo deitado, antes de dormir, leio um pouquinho e fecho. Né? Mas eu gostei de ser disse, talvez alguns textos sejam só de estudo, talvez alguns textos sejam só uma leitura, como uma revista. Tá lendo uma revista de uma matéria sobre, sei lá, um tema qualquer. Não vai fazer um estudo daquilo, não cabe fazer um estudo, porque é uma leiturinha superficial. Mas um número grande de obras, em especial na doutrina espírita, a gente me chama a atenção agora disso que você está falando, que as obras que não cabe muito uma leiturinha, ou que não tem as duas opções, as pessoas daí não leem muito. Então, por exemplo, Leon Denis. A maioria dos livros de Leon Denis, talvez tirando Joana d'Arc, mas no Invisível, Problema do Ser, Destino, da Dor, esses textos, não dá para fazer uma leiturinha. Né? As obras de Joana de Ângeles, a maioria das obras dela, não dá para fazer uma leiturinha. Né? Então, Kardec, não dá para fazer uma leiturinha. Do Evangelho você ainda pode fazer uma leiturinha, um comentário bobo, mas não dá para ler o Livro dos Espíritos, fazer uma leiturinha descomprometida. Estou no ônibus, não tenho o que fazer, vou dar uma lidinha no Livro dos Espíritos. Não existe isso, porque é um livro de estudo. Então estou pensando aqui que talvez a gente na doutrina espírita tenha muitos livros que sejam obras que tem que estudar. Aí as pessoas não têm conhecimento disso. Porque elas ficam naquele que pode ser isso e pode ser aquilo, fazendo leitura, né? Meu Deus, o buraco é mais fundo do que a gente imagina. Fiquei pensando aí... Pode acontecer, realmente. Porque aí o que precisa fazer isso, né? Quantas pessoas, você que gosta de Leon Denis, né? Quantas pessoas você vê que conhecem Leon Denis? De nome, pode até ser. De nome, né? Leon Denis estava lá no Congresso Mundial, o Divaldo falou que ele era o supervisor, não sei o que, do Congresso Mundial. Né? A gente sabe agora, me diga quem que é Leon Denis e que conhecem as obras de Leon Denis muito pouco. Porque o cara era um cientista, um filósofo, um profundo conhecedor de espiritualidade, escreve textos que não tem como você ler por ciminha, né? Tem até alguns livros dele que são muito práticos, até a nível de leitura, simples, porque tem outros que realmente é impossível, realmente tem que estudar e gostar. E a leitura é realmente, em comparação com muitas outras coisas que eu já vi de Leon Denis, eu acredito que ele tem uma forma de escrever muito agradável, eu não sei, para mim. Tem pessoas que identificam. Tem pessoas que não, né, por exemplo. Sim. Então, esse elemento, já te dou a palavra, mas esse elemento também é interessante, né? Alguns se identificam, mas isso não deveria ser usado como justificativa para não, né? Então, eu não tenho essa identificação com Leon Denis. Eu não deveria usar isso como uma justificativa para não ler Leon Denis. Isso quer dizer, se eu não tenho identificação, quer dizer, eu vou ter que fazer um investimento maior.
eu vou ter que me dedicar um pouco mais, eu vou ter que encontrar outros recursos, talvez eu vou ter que buscar outras palestras, outras pessoas que estudem, porque Leon Denis, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda, né, são autores que são importantes na doutrina espírita. A gente, em algum momento, vai ter que se deparar com esses textos. Então, claro, eu sou psicólogo, eu tenho um olhar mais psicológico. Para mim, é muito mais fácil ler os livros de Joana de Ângeles do que, sei lá, outras abordagens. Então, isso facilita a nossa vida. Mas isso também é um motivo de como você lendo e entendendo, você pode passar para alguém alguma coisa que incentive ele a ler também. Sim, e se interessar pela nessas obra. trocas. É isso. Porque eu não posso passar minha vida inteira lendo só Joana de Ângeles. Sim. Eu adoro, para mim fica muito mais fácil, mas não dá para fazer a minha vida inteira lendo só Joana de Ângeles. Tem que ler André Luiz, tem que ler Emmanuel, tem que ler toda essa gente aí, né? Então, talvez identificar o meu perfil, ele torne as leituras mais agradáveis e tal, mas a gente não pode restringir a estes perfis se a gente é palestrante, se a gente está facilitando estudos, ou se é um dirigente, alguma coisa, porque daí você está ali falando em nome da doutrina. Num atendimento fraterno, por exemplo, é inconcebível, no atendimento fraterno, se você não estiver lendo e estudando diferentes autores, porque você vai ficar com um olhar daqui, né? Eu gosto de dizer assim, que a gente tem a doutrina espírita como um evento extremamente complexo, né? Então, quando você lê André Luiz, você enxerga alguns elementos do Espiritismo, né? Ou vamos dizer, da obra de Kardec. André Luiz te amplia para você enxergar alguns elementos em Kardec. Aí, quando você lê Joana de Ângeles, você volta para os mesmos conceitos doutrinários, enxerga outras coisas que você não enxergava. Aí quando você lê Leon Denis, você fala, nossa senhora, é outro mundo. Quando você lê Emmanuel, outro mundo. Qual é o mundo que define a doutrina espírita? O somatório de todos esses, né? Sim, sim. Quanto mais autores você transitar, melhor você consegue compreender a doutrina espírita. É um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça. Se você não tiver muitas peças, você vai ficar restrito ali, né? Então, esse transitar por diferentes autores, é claro que são coisas que vão acontecer ao longo dos anos, né? Não estamos falando que é de uma hora para outra, senão começa a dar uma ansiedade, meu Deus, eu não li isso, eu não li aquilo, eu não li aquele outro, não. Mas a gente está falando de anos que vai se dar essa formação e esse estudo. Puxa vida, nunca li as obras de Manuel Flamengo de Miranda, então vou começar a ler um pouco das obras de Manuel Flamengo de Miranda e a gente vai ver que vai abrir para a gente um olhar de eventos que a gente não enxergava. Vou ler uns textos, não precisa ser o especialista agora em Manuel Flamengo de Miranda, ler todos os livros, mas transitar por algumas obras de Manuel Flamengo de Miranda vai me ajudar a enxergar coisas em Kardec que eu não conseguia ver. E assim, a gente passar por esses diferentes autores vão nos favorecer até o próprio Leon Denis, porque quando você lê André Luiz, quando você lê Joana de Ângeles, né, eu tenho um texto de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu não lembro se é quando ele está falando de vontade, ou se é um pouquinho mais para frente, mas ele vai falar de uma personalidade menor e de uma personalidade maior. Eu digo, gente, isso aí é ego e self. Quando você tem leitura de ego e self, você entende muito mais fácil o texto de Leon Denis do que é a personalidade menor e o que é a personalidade maior. E quando você lê a personalidade menor e a personalidade maior de Leon Denis e você vai para ego e self em Joana, você entende mais fácil o Joana. Então veja que todos eles contribuem para a gente ampliando o nosso olhar. Porque o estudar, ele também depende desse background, né? Ele depende dessa nossa história de leituras, essa bagagem que a gente traz para poder se apropriar dos novos textos, né? Então é algo que vai se dando ao longo de muito tempo, né? E o que você ia falar, Paulo? Te cortei aquela hora. Que então dentro disso é interessante mesmo, né, que ficou óbvio no grupo, trazer sempre livros que as pessoas têm medo às vezes de ler, livros mais filosóficos para estudo, né, talvez variar. E outra coisa que me veio aqui, tem duas coisas. Então, a gente pode incentivar as pessoas a tentar perceber qual é o seu perfil, que tipo de assunto a pessoa se interessa mais e se aprofundar nesses autores, né? Mas, porém, se eu não conheço o perfil dos autores, aí é um problema. Eu vou ficar com uma coisa de não estudar
E aí eu estou pensando o quanto que é importante o nosso papel de coordenadores de estudo, como você está dizendo, de conhecer as pessoas e conhecer os autores para dizer, Lina, mas você já leu tal tipo de... né? Você leu André Luiz? Porque André Luiz, ele vai contando as coisas, você vai entrando na história, ao mesmo tempo são textos maravilhosos. Mas se ela nunca leu, se ela não conhece Espiritismo, ela tem como saber que André Luiz é uma leitura bem mais tranquila do que, sei lá, outra obra? Então eu estou pensando o quanto que é nosso papel apresentar para as pessoas que estão na casa espírita, porque eles não conhecem. Mas como você está falando, para eu apresentar, eu tenho que conhecer essas pessoas. Me veio a ideia, de repente, isso pode ser tema para estudos ou para palestras, né? Apresentar perfil de autores. Então, uma palestra só apresentando a pessoa, daí vai estudar e vai apresentar qual é o perfil desse autor, Leon Denis, que livros ele escreveu, sobre o que são os livros. Nossa. Né? E tantos outros autores que... Por exemplo, eu nunca li Leon Denis. E me soa assim, e me soa assim meio assustador, meio difícil. Aí ele diz que tem uns que são um pouco mais fáceis e tal, então, tal. Uma pessoa que daí esses, já deu uma estudada, tem um conhecimento e vai apresentar esse autor, pode parecer menos assustador, e de repente apresentar uma área que ele estuda que talvez interesse para mim. Aí eu falo, eu acho que ele tem cristianismo e espiritismo, não é? Que são vários temas assim. Sim. Parece que você está lendo os textos do Evangelho e a abordagem que ele faz e reflexões, né? Então pode ser um começo, pode ser um caminho, que às vezes a única referência que eu tinha de Leon Denis era no Invisível, que falava de mediunidade, comecei a ler, não entendi nada daquela obra e já crio uma resistência a Leon Denis, ou crio um medo de estudar Leon Denis quando tem outros caminhos, né? O Porquê da Vida é um livrinho também pequeno e agradável de ler. Então estou achando bem legal. Sabe que por muito tempo eu defendi, Paula, a ideia de que quando alguém chega na casa espírita, mais do que já enfiando ele nas atividades de grupo, a gente deveria gastar um tempo com essa pessoa nesse sentido. Conhecer os interesses da pessoa. Claro, porque assim, alguém que chega e que gosta de ler e outro não gosta, você vai olhar como pessoas diferentes. Não gosta de ler. Então a gente não vai enfiar Joana, não vai falar que tem que fazer Evangelho no lar e socar Kardec e tudo mais, porque ele vai começar. Não gosta de ler. Vai pegar um texto de Kardec descontextualizado. Ele vai fazer Evangelho no lar? Não vai. Pega um livrinho de mensagem, então. Pega o Minuto de Sabedoria e vê um livrinho de mensagens. Pega um texto, não sei se vocês aqui conhecem os textos do Momento Espírita. Momento Espírita é um programa de rádio lá do Paraná, de Curitiba, na verdade. Passa na rádio às 6h55 da manhã, às 6h55 da tarde, antes passava 11h55 da noite. E ficou conhecido, e eles já traduziram para trocentas línguas, porque as pessoas acompanham muito. É um textinho de 2 páginas sobre situações do cotidiano com uma base espírita. Então, uma pessoa que não gosta de ler, vai sentar, fazer o Evangelho. Eu estou indo no centro espírita, minha esposa não está indo. Ninguém gosta de ler. Senta para fazer Evangelho, tem que ler o Evangelho de Kardec, é um texto filosófico, gente, isso vai virar um saco. Em um mês a gente já não aguenta mais esse negócio de Evangelho. Talvez um textinho do Momento Espírita, a gente até já deveria ter em mente, né, alguns textos que são mais leves, umas coisas assim, o assado vão atender melhor a expectativa daquela pessoa. Chega o outro dizendo que gosta de filosofia, que gosta de engenharia, que gosta disso, que lê um monte, que fez pós-doutorado não sei onde. Opa, então aí a gente vai ter outras referências para estimular essa pessoa a ler. E vejam que interessante, porque é estimular a pessoa a ler independente do que esteja acontecendo no grupo de estudo. Não é? Porque eu acho que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento de que o estudar que nós estamos falando, ele é um trabalho pessoal. O grupo de estudo é um momento onde a gente tem trocas a respeito dos nossos estudos. Aonde a Patrícia fala um negócio que a Lina não tinha pensado, disse, nossa, que interessante. Então, ampliou algumas coisas para o estudo da Lina. Mas se ela não tiver o seu momento em casa de fazer as suas leituras, não existe estudo. Nós chamamos de grupos de estudo, mas aquilo ali não é o estudo.
Aquilo ali não consolida a aprendizagem para as pessoas. Ali é um espaço de trocas, de compartilhamento, a gente estuda algumas coisas. Mas o conhecimento que eu tenho na doutrina espírita, ele não se faz de ir a grupos de estudo. Né? O conhecimento que eu vou ter da doutrina espírita, ele se faz das minhas leituras, das minhas reflexões, do meu aprendizado. E o estudo no centro espírita acrescenta, amplia, faz a gente olhar para elementos que a gente não estava conseguindo olhar. Mas se a gente não estudar, Kardec fala muito disso, né? O estudo, no silêncio, no recolhimento, se a gente não fizer isso, não vai acontecer. Então, quando a Lina vai facilitar um tema, estuda, né? Lê, ouve palestra, volta pro texto, sou eu lá, eu comigo mesma, porque aí consolida aprendizado. Se não faz isso, não existe. E eu ouço vários palestrantes, não? Porque cada um tem uma forma de abordagem, uma ideia diferente que o outro não viu. Então, eu vejo pelo menos uns 5 ou 6, para não dizer uns 10 palestrantes diferentes do mesmo tema. Porque vai te abrindo. Vai abrindo, que aquele aí não falou isso. E às vezes também vejo, há entrevistas de canais de televisão no Brasil, não é? Que eles às vezes chamam alguém para entrevistar sobre aquele estudo. E então também eu vejo isso. Aí você volta pro texto e começo a ver acha um monte de coisa, né? coisas que eu não tinha visto antes. Então eu fico assim. Claro. Agora, se você não tivesse lido antes, só assiste as palestras e não volta para os textos, a gente acha que aprendeu alguma coisa, mas vai ficar só numa memorização que não vai ter grandes utilidades, né? Agora, quando eu anoto, quando eu leio, eu volto, aí eu estou construindo um conhecimento, né? Assim. Eu anotei aqui, ó, algumas coisas para a gente pensar sobre essa diferença do contato ou da leitura e do estudar como algo do apreender, né? Porque eu não sabia o que vocês iam responder e busquei eu as minhas respostas aqui. Mas, por exemplo, a diferença de ouvir música e aprender música. Tem uma diferença aí, né? Bem grande. Eu ouço música clássica. Ok, tô lá eu, deitadinho, ouvindo música clássica. Agora, aprender música clássica funciona pela mesma via do ouvir música clássica? Não. Tem uma diferença aí. Vamos pegar o outro e o outro para daí a gente extrair a diferença dos três. Falar palavras em inglês. Eu sei um monte de palavras. Dog, cat, light, sei um monte de palavras em inglês. Mas isso é a mesma coisa que aprender inglês? Não é. A Lina já responde rápido. Não é. Não é, porque assim, eu estive na escola, eu ensinava essas palavras. Eu cheguei na Inglaterra e eu vi que eu pensei que sabia alguma coisa e eu não sabia nada. Okay? Por fato de saber umas palavras... Tinha um monte de palavras. Palavras eu tinha. Mas não tinha aprendido inglês. Não tinha aprendido inglês. Cheguei e eu pensei, eu sabia alguma coisa e não. Porque não conseguia construir uma frase. Porque uma palavra não dá para construir uma frase. Juntar um monte de palavras não é uma frase. Basicamente é que se aplica também à doutrina espírita, né? Você pode ter fragmentos de conhecimento aqui, ali e tal, mas você não consegue colocar junto para fazer senso, para ajudar uma pessoa ou para ajudar você mesmo. Ajudar. E aí não tem utilidade nenhuma aquilo, porque só... Eu coloquei aqui, ó, ler o Evangelho ou aprender o Evangelho, né? Você pode ler, talvez isso que você diz assim, tem um monte de frase pronta, fora da caridade uma salvação, então tem que fazer caridade, tem que perdoar. Isso são todas frases prontas que a gente tem que fazer oração, tem que perdoar, fora da caridade uma salvação. A gente tem um monte de frases prontas, assim como as palavras em inglês. Né? Um monte de coisas soltas, mas na hora que minha esposa me trai, na hora que morre o filho, na hora que eu perco o emprego, que eu preciso de uma compreensão da doutrina para compreender a minha vida, aí eu tinha um amigo que dizia, aí arregou, que assim, não dá conta, aí está a tela, não vai para frente, não desenvolve, porque ele não aprendeu. Então na hora tem tem um vocabulário enorme, mas na hora que vai pra rua e que tem que falar inglês, não tem. Sabe música, sabe todos os autores, ouviu e isso, aquilo, aquele outro, mas na hora que pega um piano ou na hora que tiver que pegar um violoncelo para tocar, não vai.
Então vejam que o que eu queria trazer para vocês é a gente pensando a diferença do que seja também a leitura e o estudar, o apreciar, o se envolver, ou o olhar, o contemplar, e este outro processo, que aprender inglês exige o quê? Aprender música exige o quê? Aprender doutrina espírita exige o quê? Essa é a nossa pergunta interessante. Porque a mesma postura que eu tenho para ouvir música não é a postura para aprender música. A mesma postura que eu tenho para ouvir ou decorar as palavras em inglês não é a postura do aprender inglês. E a mesma postura que eu tenho para ler o Evangelho não é a postura para aprender o Evangelho. Então, o que vocês enxergam que a gente poderia ir listando, eu vou até anotando essa nossa discussão, o que vocês enxergam que a gente poderia ir listando que é esta postura do aprender música, do aprender inglês ou do aprender o Evangelho, no modo geral? Uma palavra que se repetiu quando você deu o exemplo da música, ouvir música e fazer música. Então, quando ouvir música ou estudar música eu vou construir partituras, compreender, eu vou construir músicas. E a mesma coisa do inglês. Eu vou ler inglês, ler umas palavras, eu vou aprender inglês, então eu vou aprender a construir frases. Então essa palavra construir se repetiu e se construir me vem como usar... Talvez construir um conhecimento. Construir o conhecimento. Usar, aprender a usar isso como uma ferramenta para dar sentido, para desenvolver, para refletir. E como você se disse, eu vou me envolver naquilo. Sim, porque construir, aí a gente está falando de um lugar completamente ativo. Eu preciso construir o meu conhecimento. Veja que já fomos muito para além da memorização, né? A memorização, eu pego aquele negócio pronto e retenho. Pego aquele negócio pronto e retenho. Agora, construir, nós estamos falando de um evento muito mais elaborado do que repetir, né? Que são as frases do Evangelho que a gente pode só repetir. Então, construir conhecimento exige uma postura muito ativa, né? Ou exige um envolvimento, talvez, né? Não tem como ficar indo na palestra e construir conhecimento. Se eu não parar e dizer, nossa, mas ele falou isso, mas eu tinha lido aquele outro negócio. Então, isso aqui será que é a mesma coisa que aquilo ali? Esse sou eu construindo conhecimento, né? E sabe uma outra coisa que me vem? É uma frase que fala assim, eu não posso criticar algo sem eu conhecer. Então, será que se eu só for dar uma lida rapidinho, eu vou realmente conhecer aquilo para poder criticar? Não, aprender sobre aquilo, né? Entender realmente para poder ter um ponto de construir vista, um pensamento crítico. pensamento crítico. É isso que acontecia comigo, porque como eu disse, durante 3 anos eu entrava calada e saía muda, porque assim, eu não tinha conhecimento para no meu ver, para intervir, porque eu só estava no raso, não é? Então, como é que eu ia dizer alguma coisa se eu mesmo tinha conhecimento que eu não tinha um fundamento para aquilo? Então, eu só ficava lá numa situação passiva. Uhum. Mas esse passivo, ele me faz dizer assim, então vejam, né? A gente está falando de uma mudança de postura. Uhum. Enquanto não houver uma mudança de postura, não vai existir essa aprendizagem. Eu não vou conseguir pegar o Evangelho e pensar minha vida. E aí, olha que coisa interessante que me ocorre agora. Aí a gente quer o fraterno. Porque o que é o fraterno? Alguém que estudou a doutrina espírita Mastigou e vai dar e que tempo. vai tentar, supostamente, dizer como eu aplicar a doutrina espírita na minha vida. Não é? Só que como eu vou poder dizer para aquela pessoa como aplicar a doutrina espírita na vida dela se eu não sei todos os eventos que estão envolvidos, né? Porque eu discuti com minha esposa ou com meu esposo. Eu vou contar o meu ponto de vista da discussão. Eu não sei o que de fato aconteceu, né? Cada um tem um ponto de vista. Se vier o marido, se vier a esposa que for contar o mesmo evento, vai contar um ângulo completamente diferente. Então, o atendimento fraterno, talvez algumas pessoas, sim, quando elas não têm conhecimento de doutrina espírita, nós diríamos que elas vêm porque, sim, elas não tiveram espaço para conhecer e nós já temos as coisas mais mastigadinhas e vamos ajudar, mas talvez muitas vezes
as pessoas que já estão um tempo na doutrina espírita vêm para o atendimento fraterno porque elas não estão estudando. Você vai para atendimento fraterno? Não, né? Não. Eu não vou para atendimento fraterno. Por que eu não vou para atendimento fraterno? Porque eu não tenho problemas ou não tenho conflitos? Não. Tem. Porque eu sei Mas sabe- aonde estão as respostas para os dramas da minha vida. Na hora que eu estou querendo matar o fulano, eu sei aonde está lá no Evangelho, perdão aos inimigos, e vou ler aquela desgraça daquele texto, porque é uma desgraça. Quando você está com raiva, aquele texto é um soco no teu estômago, e você começa a ler, e não tem como você continuar alimentando o desejo de vingança depois que você lê um texto sobre amor aos inimigos. Então, não precisa de ninguém, porque eu já construí esse conhecimento ou tenho essa disponibilidade dele. Tão interessante, né? A palestra, talvez, muitas vezes, ela seja a nossa fantasia de passar algo mastigadinho para as pessoas que não querem estudar. Mas se elas não estudarem, não pode ter 10 palestras todo dia, né? Tem palestra semana passada, pergunta para as pessoas qual foi o tema da palestra semana passada. Nem lembra direito. Da retrasada, mês passado, nem sabe se veio na palestra ou não veio na palestra. Sabe sim, se tiver um lanche depois, se teve algum evento, se teve uma briga, a gente lembra um ano atrás. Nossa, lembra aquele dia da confraternização do ano passado que o fulano brigou com o Beltrano? A gente lembra agora. Qual foi o tema da palestra do ano passado? A gente não lembra. Então, ficamos numa fantasia de passar a coisa mastigadinha para quem não quer estudar, mas quem não quiser estudar não vai aprender. Talvez a gente no centro espírita deveria fazer um investimento muito maior quando a pessoa chega, de estimular a estudar, de convencer de como é importante ela se dedicar, de entender o perfil dela para oferecer os caminhos ou os diferentes autores. Isso é assim. Né? Dá subsídio, e aí, tá lendo? Nossa, Patrícia, não tem noção. Tô entendendo nada. Aquele que você passou, não tô entendendo. Nossa, desculpa, então talvez não vi bem o teu perfil. Quem sabe o melhor caminho para você seja esse, ou seja aquele, ou aquele outro. Nossa, adorei. Menina, tem mais daquele autor? Adorei aquele lá. Então, olha que interessante. A gente tem todo um discurso de estudo. A gente quer que as pessoas vão no grupo de estudo, a gente soca as pessoas, porque a gente acha que tem que estar no grupo de estudo, porém, nós investimos muito pouco em dar subsídios para as pessoas e levá-las a estudar. Agora eu já estou pirando o cabeção aqui. Porque talvez a gente deveria gastar muito mais tempo nos grupos de estudo, discutindo como estudar, discutindo diferentes perfis de autores, discutindo técnica de estudo do que propriamente discutindo conteúdo. Nem que fosse a primeira sessão, né? Em vez de já adentrar no estudo e começar a ler, então vamos decidir como vamos estudar. Mas então, se a gente começa a aprofundar, vai muito mais do que um encontro, não é? Sim. Mas sendo mais prático, mas decidindo normas de estudo, é a pessoa que está coordenando, facilitando o estudo, que já se preparou, vai apresentar o que vai ocorrer nos próximos capítulos e discutir, ver como cada um geralmente estuda. Existem diferentes tipos de aprendizagem que a pessoa às vezes não sabe, né? Uhum. Então, pedir para a pessoa explorar, descobrir qual é o seu tipo de aprendizagem. Sim, às vezes ela está ali se sentindo burra, mas é só porque não é o jeito dela, não descobriu que tinha as palestras, né? E que as palestras podiam ajudar, ou achava que não podia arriscar, que não podia anotar, porque eu não vejo nunca ninguém levando livro nenhum, eu leio lá e não lembro, e não sei que posso, né, fazer as minhas anotações. Então, sim, a gente está muito preocupado com passar um conteúdo. Só que o que a gente está vendo é que é um processo, como a gente falou, de construção, mudança de postura, uma questão pessoal. Então talvez a gente tenha muito mais a despertar a pessoa do que passar conteúdo. Porque se a gente passar conteúdo, mas o sujeito não tiver disponibilidade de aprender, passa 3 meses, no dia da aprovação, né, no dia do problema da vida, a doutrina espírita não fez nenhum sentido para ele. Que é o que a gente vê, né? As pessoas estão ali há anos na doutrina e a gente está
criticando as pessoas dentro do centro, a gente deixa de ir porque o outro me olhou torto, a gente faz isso, faz aquilo, faz um monte de presepadas dentro do centro espírita. Por quê? Porque como eu não consegui me apropriar, né, que é o que você estava falando, eu não consegui me apropriar da doutrina, na hora que eu preciso viver a prática dela, não faz o menor sentido. Mas eu sei fazer palestra do tema. Compreensão e tolerância, indulgência, amor ao próximo. Nós tivemos caso de uma pessoa que realmente tinha lido todos os livros de André Luiz, mas ele chegou para mim e falou, olha, não me interesso mais por espiritismo, acho que não tem nada a ver comigo, não serve para mim, eu não venho mais. O que você leu? Toda essa leitura que serviu, na verdade. Você leu, né? E quanto isso era realmente importante também a nível da própria dificuldades da vida dele, dos interesses. E também eu vejo quando as pessoas se recusam a vir ao centro espírita, né? Como eu tenho uma fala muito desviante no movimento espírita, eu recebo muitas pessoas, ou muitos me procuram dizendo, olha, você sabe que eu gosto do espiritismo, mas eu não aguento mais ir em centro espírita. Né? Eu digo, puxa vida, por quê? Porque o que a gente muitas vezes está fazendo no centro espírita não tem a ver com o que a gente está estudando. Né? Se a gente começar a levar mais a sério os nossos estudos, a gente muda muitas coisas dentro do centro espírita, né? A própria obrigação das pessoas irem, essa exigência, aonde que isso tem a ver com doutrina espírita, né? Doutrina espírita é uma doutrina de autonomia, Divaldo fala muito isso, né? A doutrina não proíbe nada, ela esclarece, ela leva as pessoas a pensar, ela é uma filosofia. Uma filosofia não proíbe, uma filosofia leva as pessoas a pensar. O que proíbe é a religião castradora, punitiva. Mas a gente no centro espírita está cheio de proibição. Eu lembro a primeira vez que eu li Kardec fazendo um brinde em Viagem Espírita de 1862, brindando com vinho. Eu digo, meu Deus, se o movimento espírita levar isso aqui a sério, nós vamos ter problemas gravíssimos. Porque eles estavam numa discussão ou fazendo lá um banquete, brindando a vinho, os novos grupos e as nossas... Meu Deus! Mas tem muita gente atrapalhada por aí, que enche a cara de vinho, que todo final de semana está se perdendo na bebida, no álcool, né? Aqui na Inglaterra, nos pubs de tudo que é lado, por causa desse frio. Eu quero ver se as pessoas vão tanto no pub quando tá quente, porque no frio justifica que tá frio, Mas né? aí vai porque tá quente. Vai Tá porque tá frescante. Então, aí bebe um monte, mas não há reflexão nenhuma sobre o sentido da bebida na minha vida. Então vejo que dois extremos, né? Em um existe uma proibição da bebida e não se reflete nada, só é uma proibição dura e seca. E no outro lado a pessoa, imagina, Kardec estava lá bebendo em Viagem Espírita de 1862. Jesus Cristo, não era com vinho que eles faziam tudo, multiplicação do vinho, transformou água em vinho e tal. A gente tem mais é que beber. E aí vai se encharcar todo final de semana na bebida. Veja que são dois extremos completamente irrefletidos. Ninguém parou para estudar por que de beber, por que de não beber, até onde que vai, qual lugar que a bebida pode ter na tua vida, não pode ter na tua vida. Agora você tem que fazer uma discussão em casa porque o marido bebe, então tem mulheres que estão batendo boca, estou dizendo porque eu ouvi esses tempos batendo boca, indignado, porque o marido queria beber e ela disse, beber vinho aqui não, porque vai atrair os maus espíritos. Eu digo, meu bem, você está atraindo muito mais mau espírito para tua casa nesse farfel que você está fazendo com o teu marido toda vez que bebe vinho, do que se você estivesse num ambiente agradável. Você não estudou sobre. Você não tem conhecimento e não tem reflexão. Então fica uma coisa ignorante e não uma filosofia. Isso é o quê? É a falta do estudo. É a falta do se apropriar daquele conhecimento para ter uma aplicabilidade na vida. Porque esta mulher que não bebe o vinho e que fica falando mal do marido o tempo todo, ela está muito mais contrária a toda filosofia espírita do que o próprio marido que está ali bebendo vinho. E aí eu fico imaginando que ele está lá bebendo vinho, dizendo, gente, eu nunca vou nesse centro espírita. Porque a minha mulher ficou pior depois que começou a ir no centro espírita. Não deixa agora comer carne, não deixa agora beber, não quer mais fazer sexo, porque é dia da mediúnica, antes da mediúnica, depois da mediúnica, no final de semana, no dia do evangelho, não quer mais nada. Não tem nenhum prazer na vida, cortou tudo que que é tinha isso? prazer. Então não vamos mais nesse centro espírita, né? Ou os filhos, que eu já ouvi alguns filhos dizendo, eu vou no centro espírita ficar igual minha mãe?
né? Tipo assim, não quero. Então, o que é tudo isso? A falta da capacidade de estudo. Porque aí se o Mas palestrante falar... também de reflexão. o estudo é isso, né? Sim. Porque aí o palestrante falou, fica como uma regra. O outro falou não sei o que, fica como uma imposição. E aí nós voltamos para os tempos medievais. Sim. O Marlon, me veio até uma ideia assim de... Olha, eu criando mais trabalho pro povo. Patrícia vai tá de cabelo em pé. Mas criar um perfil, né, o perfil do participante. Então a pessoa vem pela primeira vez na casa espírita, ela preencher uma fichinha, né, não só com o nome, mas disponibilidade, por que veio, qual que é o interesse, para a gente saber o interesse da pessoa. Conhecer ela um pouco mais. Se tem hábito de estudo, se não tem, o que já leu. Isso é algo que né? seria feito no acolhimento verbal, né? Não seria não escrito necessariamente numa uma ficha, né? Mas será que não é bom ter uma ficha? Porque a pessoa fala, às vezes a pessoa que está lá mas daí a gente acolhendo... pode pensar depois, mas assim, o fazer a ficha, para quem gosta do racional e do lógico, pode ser uma coisa gostosa, né? Agora, para quem não gosta, já pode até virar uma coisa. Então, talvez a gente até possa depois fazer a anotação de qual fulano gosta de estudar, já leu isso, já leu aquilo, para depois a gente saber como melhor orientar essa pessoa na casa. Eu falo porque às vezes a pessoa que faz o acolhimento ouve, mas está tão preocupado com outra coisa, às vezes não absorve. Pode né? ser. Então é bom às vezes ter mais pra frente, olhar, a gente vai começar um estudo, olha, mas fulana tem interesse sobre isso, vamos falar para ela que o estudo engloba essa coisa, Mas sabe? tem uma questão ética também de como Dos registros. manter os registros, porque você não pode ter registros da personalidade das pessoas Sim. arquivado. O que e como registrar, né? Mas o que eu acho que é importante é essa lógica de não ter ninguém no grupo que a gente não saiba o perfil, o interesse, o que gosta, até o que tá lendo, né? Porque nós deveríamos estar assim, putz, eu sei que Lina não tá lendo nada, então precisamos achar o caminho do que ela gosta, do que não gosta. O Marco já chegou, já lia de tudo, a Paula, então talvez a gente, num grupo, deveria ter um olhar atento para todos, para quem não está estudando, estimular a estudar. Nossa, o Mar gosta muito de filosofia. Será que ele sabe que tem aqueles outros autores que também são esses? Ele só leu esses, né? Isso talvez tenha um efeito em termos de desenvolvimento doutrinário muito maior do que passar o conteúdo. Né? Sim. Porque aí a gente está, o que eu lembro é que a gente está caminhando, pelo menos no Brasil, discute-se muito que a educação ela não deveria ser o passar de conteúdos. A educação deveria ser o desenvolvimento de habilidades, porque é diferente. Conteúdo e habilidade. A gente no Centro Espírita, pelo menos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, o foco não é passar conteúdo. O foco da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil é desenvolvimento de habilidades, aonde através do conteúdo vai desenvolvendo habilidade. Então nós vamos estudar um texto e através do estudo do texto eu estou desenvolvendo a minha habilidade de compreensão, a minha habilidade de análise, a minha habilidade de reflexão. Mas o foco não é eu absorver aquele conteúdo. O foco é desenvolver a habilidade, porque em desenvolvendo a habilidade eu vou poder me debruçar sobre inúmeros livros. Então estou pensando que também no Centro Espírita a gente talvez esteja muito com o foco no conteúdo e não na habilidade. Mas depois que a Patrícia aprendeu a estudar, ela vai estudar todos os dias da semana. Enquanto ela está dependendo do grupo, ela vai supostamente estudar só naquele dia que ela está no grupo. Então é 1 hora ou meia hora ou 1h30 por semana. Quando, se nós investirmos nas pessoas aprenderem a estudar, que é a habilidade, ela vai estudar muitas outras horas da sua vida. É muito interessante, porque hoje eu trouxe Opinião Espírita. A Paula abriu e já se interessou pelo livro. A Lina olhou um pouquinho e já se interessou pelo livro. Quer dizer, eu tenho uma tendência, às vezes, de levar alguns livros comigo e de acordo com o que a gente discute no grupo ou alguma coisa, eu vejo que a pessoa precisa de um tema, de alguma coisa para ler. Então, no início do grupo, agora eu pego uma passagem e falo, olha, acho que é interessante você ler isso daqui. O que você acha? Dá uma lidinha nisso. Sim. Então, incentiva. Aí, de repente, a pessoa fala, que livro que é esse? Olha, eu encontro esse livro. Eu falo, olha, tem PDF, você encontra às vezes. Vamos procurar.
Aí você tá, o que eu fiquei pensando junto com aquelas coisas que a Paula estava falando, como é bom apresentar os livros para as pessoas, né? Eu nem sabia, eu olho lá, Impermanência e Imortalidade, do Torres Pastorino, eu nem sei que ele fala tanto de meditação, eu nem sei que ele fala tanto de olhar para dentro, de se conhecer. Quando alguém me apresenta a obra, vai despertar um interesse, porque o que você está fazendo é isso, né? Apresentar a obra para despertar interesse, né? Então talvez isso também, né? A gente poderia, de tempos em tempos, estar apresentando obras para as pessoas para despertar interesses, né? E mesmo alguma passagem do livro, de repente, que interessa, que abre, aí eu vejo as outras mensagens também, os outros conteúdos do livro também. Muito legal. Me veio algo de talvez, assim, de como abordar. Eu acho que as pessoas precisam saber o sentido de estudar. Tipo assim, as pessoas são muito... Elas só fazem algo se elas sabem que tem um retorno no final, né? Então, tipo assim, a gente fala muito de estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu imagino que algumas pessoas devem pensar, pra quê? Pra que eu preciso estudar? Ou, por exemplo, a gente ouve muito falar das pessoas que têm mediunidade, que vêm no centro e querem já exercer a mediunidade. A gente fala, mas tem que estudar antes. E as pessoas, no geral, não querem, né? Eles querem simplesmente exercer. E por que tem que estudar? Por que eu não posso ir simplesmente lá e fazer? É meio assim, tem que ter algo que vai receber no final para ter um sim. Por que eu estou fazendo isso? Talvez isso porque ainda faça muito parte da nossa cultura, né? O que eu vou ganhar com isso? Seria. E aí isso que você fala me faz pensando assim, Patrícia, como talvez a gente possa ajudar o despertar dessa pessoa, né? A nível de espírito mesmo, porque Sim. é uma visão muito materialista isso. Sim, né? como, que perguntas que cabem fazer para essa pessoa para ir ajudando ela a despertar o interesse, para ela olhar um pouco mais para frente, né? Então, estou pensando aqui, tá, você não estuda, para que você acha que é importante estudar? Então, talvez a gente, porque é um nadar contra a maré, né? Isso é nadar contra a maré. A nossa cultura não é de reflexão. Brasileira não é de reflexão, né? A gente quer resolver problemas, a gente quer eliminar sintomas e pronto. Então, quando vem com toda uma história de fazer evangelho no lar, ah não, mas se falar que fazer evangelho no lar, o filho que acorda à noite gritando vai parar de gritar, a gente faz evangelho no lar. Mas a gente só faz o evangelho no lar o tempo que ele parar de gritar. Porque depois que ele parou de gritar, a gente para de fazer evangelho no lar. E por quê? Porque eu não entendi qual era o sentido de fazer o evangelho no lar. Então, quando o filho parou de gritar, a gente para. Quando o filho parou de gritar ou quando a gente curou aquela doença, a gente para de ir no centro espírita. Porque é esse olhar imediatista, né? Então, estou pensando como nós deveríamos ir despertando o interesse das pessoas de estudar, porque isso é nosso papel como educador. Despertar o interesse e fazer perguntas que façam ela pensar, olha, mas tudo isso começa no espírito. O estudo é que vai te fazer enxergar a vida por um outro ângulo, que vai te dar recurso. Adianta resolver esse problema e daqui 6 meses você está com outro problema, com outra questão, né? Então, eu estou pensando aqui que a gente deveria desenvolver mais esta habilidade de estimular as pessoas ao estudo, despertar essa consciência de que a gente não está aqui só para resolver problemas, sair do ruim, mas de que isso é o processo de transformação do espírito, de despertamento. Quanta coisa legal teria para ajudar. Porque não dá para a gente puramente criticar essa pessoa. Ela é produto, né, de uma história, ela é produto de uma sociedade, ela é produto de uma cultura onde dentro daquele contexto ela está exercendo otimamente bem seu papel, porque foi isso que fizeram com ela. Né? Agora, aprender a pensar, a questionar, talvez a gente como educador no centro espírita tenha esse papel. Né? Que me veio, Marlon, como você disse, né, ter as perguntas certas, né? E me veio assim, tem... apresentar a aprendizagem como algo importante, né? Mostrar a importância em geral de aprender, mas também procurar saber o interesse da pessoa. E me veio da palestra que você deu sobre atendimento fraterno, né? A primeira pergunta que você faz, né? O que a pessoa busca? Sim.
né? Então ela vem com uma problemática dessa, né, por exemplo, da mediunidade, mas o que ela realmente está buscando, né? Saber o interesse dela, e daí a gente traz, né, o conteúdo dos livros para despertar essa curiosidade dela querer ela mesma aprender. Porque aí eu vou dizer, você tem que estudar, mas ainda não tem uma relação entre eu quero me livrar dessa mediunidade que está me enlouquecendo com o estudar, né? É como se a gente sabe que isso aqui tem relação com isso, mas a gente precisava, né, fazer a ponte e dizer, olha, os sintomas que você tem da mediunidade desequilibrada, por conta disso, isso é um convite para a gente desenvolver isso, e o caminho para você fazer isso é estudando. E nem só isso vai ser suficiente, porque depois de você convencer a pessoa a estudar, aí vai vir um outro caminho que é, e como que estuda, que tipo de autor e tal, né? Então, porque se eu só falar você precisa estudar, ainda estou na atitude Claro, autoritária. claro. Sim. A pessoa nunca estudou, não gosta de estudar, tem uma visão desprazerosa da escola. Aí vem dizendo que tem que estudar, então E aquela questão que não entende o que vai ganhar com isso no final. o que vai ganhar? Eu anotei aqui até esse pra que estudar, porque fiquei pensando nisso que você está falando. Quando tem prova, daí a gente estuda. Então o que nós fizemos no Centro Espírita? Enfiamos prova. O COEM, que era o estudo da mediunidade, faz prova. Ainda hoje em dia tem centros espíritas que fazem prova, porque a lógica da prova é, aí a pessoa estuda. Não tem um despertar da alma, tem uma obrigação que vai fazer você estudar, mas daí é um Tudo estudo. que Kardec colocou e que não vai. Rasga e joga no lixo. Por quê? Porque não tem um despertar da consciência. Tem um, pelo amor de Deus, vou memorizar para chegar lá e responder. Mas, infelizmente, eu até fiz uma reflexão hoje de manhã, estava aqui pensando assim, sobre a prova, ou para expor, que talvez a gente não consiga mudar muito a mentalidade das pessoas. Mas aí o que eu estava pensando? Que a gente precisa mostrar que as provas elas acontecem todos os dias. Porque o dia que você for mandado embora do teu trabalho, você vai viver uma prova. E aí você tem que ter o conteúdo, você tem que ter a reflexão para dar conta da prova. Esse é o sentido da prova. O dia que você chegar no quarto do teu filho e descobrir que ele está usando maconha e você nunca imaginou que ele ia estar usando maconha, agora chegou a hora da prova. Ou você vai fazer um escândalo, uma gritaria, vai fazer um fervo, enlouquecer a família, ou você vai conseguir agir de acordo com o que você tem aprendido na doutrina espírita. O dia que morreu o filho, eu usei o exemplo do morreu o filho. O dia que morre o filho, o dia que morre o marido, aí as pessoas enlouquecem porque chegou a prova. Só que como você não estudou a doutrina, você não consegue lidar com essa prova. A prova é muito mais profunda no dia a dia. Quando seria muito mais fácil se eu estudasse as situações antes que elas acontecessem. Exato. Sim. Óbvio. Vai ter muito menos desastres, né? Muito menos problemas, porque aquela mãe enlouquecida, né, que vai fazer um fervo na casa, ela vai gerar um monte de problemas que vão ser muito mais difíceis de administrar, ou a traição do marido, da esposa, quando mandou embora. Tem gente que foi mandada embora, agora sai e se mata, se joga na ponte indo para casa. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não construiu o conhecimento para a vida. Então veja, a gente sabe quais provas que a vida vai nos oferecer amanhã? Não sabe. Sim. Tem que estudar a doutrina, porque o estudar é o se preparar para estas provas que estão acontecendo todos os dias, né? Porque um nos olha de cara amarrada, o chefe nos trata mal, o fulano faz isso, o Beltrano no carro estava dirigindo, o outro buzinou. A gente está vivendo as provas o tempo inteiro. Mas se eu não estudar a doutrina espírita e se eu não tiver esta relação com o conhecimento, chegam as provas e a gente continua agindo como sempre agiu. Eu vejo que esse é o maior passo que a gente dá, aprendendo a estudar. Porque aí, como eu estou aprendendo a estudar, o reflexo direto disso vai ser lidar com a vida de uma maneira diferente. A gente está lendo o texto sobre a cólera
e continua reagindo do mesmo jeito a vida inteira. Eu preciso ler o texto sobre a cólera para que na hora que eu viva o meu orgulho ferido, eu diga, Marlon, você está querendo reagir agora só por conta daquela partezinha lá do evangelho que dizia do orgulho ferido, porque você não admite ser chamado a atenção. Veja que esse foi o dia da prova. Eu fui chamado a atenção, eu me apropriei da cólera, eu entendi o texto, eu li, aquilo fez diferença no meu refletir, e quando eu vivo de volta a mesma cena, eu enxergo a vida por um outro ângulo. Não é uma mudança de comportamento. Não pode, porque daí nós espírita, bando de ignorante, não estudamos, muitas vezes o que a gente faz? Não pode ter raiva. Então no dia que me chamam a atenção, eu engulo a raiva. Porque o cara que vive a doutrina espírita, ele não vai reagir com raiva como ele reagia antes. Mas não vai reagir com raiva não é porque ele engole, é porque ele estudou, porque ele refletiu. E na hora que acontece aquela situação, ele está pensando o que tudo aquilo ali tem a ver com a vida dele e ele consegue encontrar caminhos diferentes. Não é porque não pode ter raiva, porque espírita não explode, porque espírita não tem raiva. Sim, a gente tem raiva em vários momentos. Mas a grande questão que está por trás não é raiva ou não raiva. É eu estar com raiva e pensando, meu Deus, por que eu estou querendo matar essa pessoa? Estou querendo matar porque eu não admito que me chame atenção, não admito que me critique. É bem aquela coisinha do orgulho ferido. E naturalmente a minha raiva começa a esvair. Mas ela esvai não porque tem uma proibição. Ela esvai porque eu estudei o texto sobre a cólera. E se hoje eu explodir de volta, eu vou lá e leio o mesmo texto. E explodir de volta, eu vou lá e leio o mesmo texto. Ouço outros palestrantes do mesmo texto. Até que uma hora eu me aproprio daquele conhecimento. E quando eu me apropriar daquilo, amplia minha consciência e minha atitude é outra. Então veja que a vivência da doutrina é consequência direta do estudar. Sim. Se a gente não estudar, não tem vivência doutrinária. Porque eu não me apropriei, eu não construí. Então é como chegar num país de língua inglesa e aí não vai. Não acontece porque eu não me apropriei daquela língua. Se eu não me apropriar, eu não consigo viver com aquele propósito. Eu tenho uma última pergunta antes da gente fazer o intervalo. Vocês podem aí? A Lina já estava falando um pouco sobre como estuda. Mas eu gosto de ler também. Sim, você falou lê, vai para os vídeos, volta para ler, e isso te ajuda a perceber melhor. Vocês têm outros elementos que pudessem ajudar a gente a pensar. Então, o que a Lina está falando é outros olhares que me ajudam a enxergar mais coisas naquele texto que eu não via. Né? Isso é um caminho importante de estudo. Tem outras coisas aí do como estudo? Para mim, o que me vê é a motivação para estudar. Para mim, eu estudo só ou sob pressão, porque eu tenho, ou uma necessidade grande, uma questão, um problema, que aí, hoje em dia, através, né, da terapia, do estudo, eu percebi que eu consigo resolver através do conhecimento. Né? Então, eu não preciso buscar fora, tá dentro de mim, eu preciso acessar como, nos livros, ou às vezes conversar com alguém, mas buscando compreender a mim. Mas eu preciso dessa motivação, desse impulso. Porque se tá tudo bem, eu só vou querer relaxar, eu não vou estar motivada para estudar. Então, a motivação é uma questão. É uma questão importante. E aí, na hora que você tá lá sob pressão, e você precisa estudar aquele negócio para o trabalho, para um desafio, que recursos que você usa? Então aí isso é bem individual, né? Que cada um fale, tipo, eu sou preguiçosa para estudar, né? E foi difícil admitir isso um tempo, né? Então, mas eu sabendo isso, eu sei que eu tenho meu foco, minha concentração é curta, então eu vou, mas eu gosto de ter vários livros. Então, eu sabendo o assunto, eu vou passar por vários livros. Eu não tenho paciência de ficar lendo um mesmo livro por muito tempo, mas se eu tenho um conteúdo para estudar, eu vou buscar entender aquele conteúdo. Eu particularmente uso vários tipos. Eu uso leitura, anotação, eu gosto muito de estar anotando enquanto eu leio,
e complementar com um vídeo, com um auditivo. Esse da concentração curta, sabe o que eu faço, que eu fui descobrindo? Se eu tiver 2h30 e for chegar em casa, essas 2h30 não vão acontecer de estudo. Então, o que eu faço? Estou na rua, eu posso estar indo para casa, eu sei que eu não vou ficar estudando 2h30, então eu paro num lugar, vou tomar um café e estudo um pouco. Talvez meia hora eu consiga estudar ali, 40 minutos eu consigo estudar. Aí eu vou para casa e aquelas 2 horas já são menor agora e estudo mais um outro pouco. Aí eu tenho que tomar banho, fazer não sei o que, e estudo mais outro pouco. Então eu vou picando no dia o tempo de parar, porque se disser agora tem que ficar eu tenho 3h30 para estudar. Eu vou ler 40, 50 minutos nas 3 Eu vou horas. 50 vezes abrir a geladeira. Então eu já organizei isso. Para num café, se for o caso, vamos para outro café, para mais 50 minutos. Tem os intervalos, né? E vai fazendo intervalos, porque isso é descobrir o jeito de funcionar e não querer ir contrário à sua própria natureza. Porque se você vai contrário à própria natureza, a coisa que era para ser prazerosa vai virar uma desgraça. Né? Mas só, dentro disso daí, o que me veio, por exemplo, como eu sei que eu sou assim, então me comprometendo às vezes a facilitar um estudo, a fazer algo, é um modo que eu sei que eu tenho de me obrigar a estudar. Ah, legal. Então não ter medo desses compromissos, né, porque são positivos, né, é um impulso pra gente, o compromisso nos impulsiona a estudar mais. Assumir, então, responsabilidades acaba sendo um recurso que te ajuda a estudar mais. Da mesma forma, comigo, com arte, né, como eu trabalho com arte, muitas vezes eu crio aulas para que eu possa produzir, porque se eu deixar eu por conta, sentar lá, esperar a inspiração chegar e produzir, eu não vou, mas eu preciso de um motivo. Então, eu vou dar uma aula sobre isso, então eu vou produzir. Ah, legal. Marco, você pensa alguma coisa a mais ainda? O meu esquema é muito assim, eu leio e já vou anotando. As palavras ou trechos, ou mesmo assim um parágrafo que tem a ver com o outro, o que ele quis dizer naquele parágrafo, ou qual o motivo daquele parágrafo, e aí vai encaixando um com o outro para saber. Às vezes eu tenho uma tendência a tirar o objetivo. Eu leio tanta coisa, eu vejo tanta coisa, aí o objetivo se perde. E eu aí fico muito agoniado. Eu tenho que voltar novamente a pensar qual é onde focar, onde realmente entrar no ponto principal daquilo que eu estava pesquisando. Você sabe que tem uma tendência à dispersão. E aí você tem que estar se controlando para não... Senão talvez até ler e depois não sabe onde chegou, né? E é muito importante também saber qual a importância das outras leituras, porque dá uma tendência, acho uma palavra e de repente eu vou atrás daquela palavra, aí eu descubro um bando de outras coisas e fico um tempão em cima de outras coisas, já desviou do objetivo daquilo que eu estava planejando. Então eu me controlo para retornar. Isso. Eu tenho isso, na mente que vagueia. Sim, e gera ansiedade porque você daí leu 500 mil coisas, mas a tua alma está dizendo que está faltando, né? E a ansiedade é essa sensação, né, de falta, de que não chegou, de que está precisando mais, só que a gente não sabe do que é, né? Então, esse ter clareza e chegar no ponto, né, ele vai como se dizendo, estamos indo, né? Eu estou vendo o progresso, estou vendo o avanço, está fazendo sentido, vai acalmando mais a gente. É claro que amplia conhecimentos, mas é necessário também ter o objetivo final. Ou talvez anota, daí depois, quando focou isso aqui, fica um próximo ponto, é o que fica no momento. E você, Patrícia, tem mais alguma coisa desse... Sim, questão de motivação, eu sou bem parecida com a Paula, eu acho que ter que facilitar, fazer trabalhos no centro, é um motivo, assim, enorme de motivação para mim estudar, para eu estudar. E aí tem certos temas que são temas recorrentes que eu me interesso, que não são uma obrigação de trabalho, são coisas que me interessam mesmo, então eu vou atrás disso. E como eu estudo, parecido com o pessoal aí, eu misturo tudo, pego um monte de livro,
ouço palestra em cima, volto em outro livro, vejo artigo não sei onde. Procuro muita coisa no Google, mas o jeito como eu procuro para achar as referências que as pessoas usam nos artigos dela, e aí eu uso as referências, não os artigos, né? E também ouço palestra no trabalho, assim, como se fosse uma leitura que se faz, assim, nem posso nem estar prestando muita atenção, mas o fato que tem alguma coisa ali, às vezes eu ouço uma palavra, ok, o que ele disse ali? Aí eu paro, né? Porque no trabalho não dá para concentrar muito, mas melhor do que nada, né? Agora, eu queria ressaltar isso que você disse do Google, porque de repente a gente criou um preconceito de fazer pesquisa no Google, né? E fala, nossa, mas o Google é instrumento de pesquisa, né? É uma ferramenta de pesquisa. Meu Deus do céu, não é problema nenhum, diga-se de passagem, é bom você usar o Google. O problema não é o Google, o problema é a internet, né? Porque aí, definição de perdão. Aí alguém falou algum negócio que Jesus falou. Aonde que Jesus falou? Então vamos lá no texto. Qual é a referência? João, Mateus, Lucas, o que que é? E vamos lá no texto. Agora, você ir para a internet, para você saber as falas, os lugares e as referências, é para isso que é a ferramenta, né? Porque ele vai te mostrar inúmeros caminhos. E aí, o problema é, porque lá num blog que eu achei na internet, ele definia perdão, pelo amor de Deus. É saber filtrar a informação, né? Ali ele vai te dar as principais referências. Nossa, todo mundo está falando desse autor, né? Principalmente em temas novos, né? Todo mundo está falando desse autor, então vamos ler esse autor, porque lê um negócio daqui, o outro ali, o outro lá. 3 que eu vi falavam dele, então parece que esse autor é importante para esse tipo de pensamento, para esse tipo de conceito. Sim. E nesse sentido, o Google é uma referência maravilhosa. Mas a gente não deveria nem ficar com o Google quando a pessoa diz lá, João 4,25. Porque João 4,25 diz, você foi em João 4,25? Porque qualquer um pode pôr qualquer coisa na internet. Aí é que a gente vai dizer que o Google é um problema. Porque se você ficou com João 4,25 e não foi na obra João 4,25, aí você está cometendo um sacrilégio. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa faz uma interpretação do que disse lá, claro. E aí coloca aquilo como referência, mas o que foi dito completamente diferente. Completamente diferente. Sim. O contexto, às vezes ela se confundiu, porque era Jó 4,25, não era João 4,25, e aí você pegou aquela referência sem pensar o que era. Sim, então, nunca eu vou poder compartilhar algo sem ter o contexto, sem ter o lugar, sem isso. Agora, aonde que é que Jesus fala aquele negócio do olho, da trave, do olho, do não sei o que? Gente, é uma maravilha você colocar lá, Google, Jesus, trave e argueiro. Vai aparecer as referências lá. Né? Então você está dizendo como uma regra, sempre ir até a fonte e utilizar a fonte, não a referência. A fonte é a referência. O Google não é referência e nenhum blog, ninguém é referência, né? Eles são pontes. Então, mesmo quando a gente tem um autor falando que não sei quem disse isso, ok, então vamos lá no autor para a gente ver o que ele fala, porque pode ser que dentro do contexto. E, gente, vamos falar bem a verdade. As pessoas vão pegando os textos conforme o seu interesse. Mas isso é verdade que estás a falar, porque isso também acontece no Facebook, como eu gosto de ler. Eu já vi muitos contextos distorcidos, que as pessoas, por exemplo, assim, a mim, quem me faz uma coisa, eu vou fazer também, não é? Que aquele Jesus diz, dá uma face, dá outra face. E outras coisas mais, mas eu vejo, porque já li um livro que eu sei que aquele contexto, aquele bocadinho que eles tiraram e meteram no Facebook, não tem nada a ver, Sim. Porque não foram à fonte. Com toda a reflexão. Com toda a reflexão. Aquilo está muito mais para trás daquilo, mas as pessoas pegam aquilo, quando nós contamos com raiva, ok, e querem, e pega aquilo. Usa conforme o seu interesse. O seu interesse. Então é ir à fonte sempre. Porque que não é o estudar e o se apropriar. Fora as adulterações, né, Lina? Porque, por exemplo, Freud. Eu li muito de Freud, tem umas frases que eu digo, gente, Freud jamais diria isso.
né? O cara é um pessimista, ele vem de um olhar negativo da vida, onde a melhor hipótese é a neurose. E aí tem uns textos que eu digo, gente do céu, né? Não é Freud em certeza absoluta. Assim, Não é Bezerra, não é Einstein. pense positivo, sua vida vai mudar. É, Freud. Freud, né? Não olhe pro vizinho porque você é mais feliz. Olhe pra cima e não olhe pra baixo. Freud. Ah, vai tomar banho, né? Então, fora isso, porque qualquer um coloca. Pra eu colocar na internet, não existe nenhum critério. Qualquer um coloca o que quiser. Eu só vou poder referenciar aquilo se eu fui na fonte. Para eu dizer que o Evangelho diz isso, eu tenho que olhar lá. Para eu dizer que Freud diz isso, eu tenho. Pois teve uma vez que eu falei, vamos fazer uma campanha? Só coloque citação com página, ano e autor. Né? Então, se você está dizendo que é Freud, veja qual é a obra, qual é o ano, qual é a página. E se você não souber qual é o ano, a obra, o autor, a página, então você não coloca. Né? Do tipo, senão a gente vai ficar no falando que o outro falou. E aí não tem nada a ver com esse se apropriar. Né? Então, a gente usa do Google enquanto ferramenta de pesquisa, usa da internet enquanto ferramenta de pesquisa, mas precisa ter a obra, porque eu só posso dizer que fulano disse aquilo quando eu leio o fulano. Né? Dentro de um contexto, dentro de um olhar, dentro de um momento específico. Né? Legal. Então nós vamos fazer o intervalo agora, porque a gente vai... Não, a gente vai fazer intervalo porque é nosso intervalo, porque já deu 6h50. Mas depois a gente volta que eu vou falar de algumas outras coisas para a gente fazer a leitura do texto.